Boa tarde a todos. Estamos aqui para a última sessão do 30º Congresso Internacional da Abraplip, só que uma sessão diferente, como a de ontem à tarde, fora da universidade. A gente sabe que a extensão é um dos propósitos da universidade, junto com a pesquisa e com o ensino, e que essas atividades para fora dos muros da universidade são de extrema importância, tanto que elas são exigidas dos eventos pelos editais das agências de fomento. Essa atividade aqui, inclusive, foi idealizada a partir de uma exigência do CNPq. Então, teremos o nosso encontro de apresentação dos diálogos com Lídia Jorge, de autoria a quatro mãos, de Lídia Jorge e o professor Carlos Reis, da Universidade de Coimbra. Quem vai fazer a mediação dessa conversa é a professora Patrícia Cardoso, da Universidade Federal do Paraná. Então, eu passo a ela a palavra. Bom, boa tarde a todos. Ouvem-me? Ouvem-me? Melhor do que isso, acho que vai ficar difícil. Bem, vou fazer o possível, então, tá bem? Convidou-me o Carlos Reis para fazer uma apresentação deste volume. O entrevistador, a entrevistada não precisam de apresentações, portanto, o volume muito menos. Então, a minha decisão foi a de apresentar aqui o livro em formato teaser, não é? Então, o que é que eu vou fazer? A leitura de alguns trechos, não vou identificar de que parte do livro eles saem, teaser, afinal de contas, né? O grand complet, e depois vocês comprem o livro e vão descobrir, né, de onde é que cada uma dessas passagens foi retirada, tá bem? Então, eu espero que seja possível, na medida do possível, ouvir aqui o que é que se vai ler. Então, começo. Tanto quanto percebo, era uma aprendizagem literária, se não caótica, pelo menos aleatória, diz o nosso amigo aqui à minha esquerda. Responde a nossa amiga à direita. Não, era aleatória e era caótica. Não tenha receio das palavras. Mas, como disse, esse caos acabou por ser importante, porque eu vivia entre três elementos narrativos distintos. A minha mãe comprava-me histórias para a infância, como A Bela Adormecida, A Branca de Neve ou O Pinóquio. Por outro lado, ouvia ler, e eu própria comecei a ler para a família, livros para adultos como O Amor de Perdição. Um universo sobreposto ao outro não poderia ser mais caótico. Resumindo, eu lia histórias infantis que eram as que correspondiam à minha idade, mas tinha contato com o mundo romântico dos livros para adultos, e esses transmitiam uma atmosfera de tensão que metia medo, um clima emocional dramático, como se o mundo dos adultos fosse completamente disforme, um mundo de infortúnio onde eu achava que nunca quereria entrar. Foi para me afastar dele que comecei a escrevinhar as primeiras páginas. Porque eu inventava umas histórias, lia aquelas cenas horríveis, páginas com palavras difíceis que não entendia. Quando, por exemplo, eu começava a ler a palavra irrisório e não conseguia soletrá-la, era minha mãe que a terminava. Eu nem compreendia o sentido de muitas passagens, mas apercebia-me da atmosfera emocional daquelas páginas e lia-as para as mulheres da família, para que elas pudessem manter as mãos livres para fazerem os trabalhos do serão. No dia seguinte, escrevia frases sobre encontros e abraços para compensar as histórias malditas. Por outro lado, além desses livros que me pareciam aterradores, porque falavam de amores impossíveis, frustrações, mortes, vinganças de toda a espécie, como no Amor de Perdição, ainda havia por casa histórias populares antigas, como as da Princesa Magalona, a história do João de Calais, que eu lia Calais, pois não podia ler de outra maneira. Eram histórias tradicionais europeias. E isso tudo por quê? Porque o meu avô, a minha mãe e o meu pai, todos compravam livros, mas cada um deles conforme a sua idade,
e o seu gosto. Ora, tudo isso vinha parar no meu colo. Um método, por certo, muito mal visto pelos especialistas da pedagogia da leitura. Eu própria não o aconselho a ninguém, ainda que não possa condenar experiências selvagens, como foram as minhas. Mas o acaso lá tem a sua sabedoria. Eu associo a literatura e toda a arte a um ato triunfal. O tema pode ser melancólico, triste e até tenebroso, mas a verdade é que o ato de transformá-lo em substância artística resulta num triunfo. A arte procede a uma transubstanciação. E é esse triunfo que uma bela leitura alcança, produzindo uma qualquer vitória da força da alma sobre a matéria. Difícil encontrar a palavra exata. Há quem lhe chame o triunfo da forma. Ou talvez seja apenas o suplemento da alegria, que não é a alegria álacre do contentamento simples, é uma harmonia profunda que se manifesta como se tivéssemos nascido para ouvir aquelas palavras naquele exato momento. Uma leitura que produz um envolvimento completo, um contentamento ontológico. As mentalidades são rios que correm num subterrâneo, não estão bem à vista. E, portanto, 50 anos depois, há rios que vêm de lá, do antes do dia 25 de abril. E há correntes que se renovaram com águas novas, e nunca se percebe até que ponto se renovam e depois voltam para trás. Portanto, as mentalidades são não só difíceis de mudar, como, ainda por cima, estão sujeitas a ciclos de avanço e recuo. Não há uma espada que corte as mentalidades em duas metades, separando com nitidez umas das outras. Quando escrevi O Dia dos Prodígios e ainda não sabia bem o que era publicar e os seus meandros, pensei, isto vai mudar de um momento para o outro e eu quero guardar a memória de como era antes. Pensava, com um misto de repulsa pelo atraso que essa realidade antiga representava, mas também de encantamento por um mundo que eu achava que tinha sido coerente no seu todo. No fundo, eu desejava encerrar um tempo evocando-o, por fim. Olhando para trás, por essa altura, noutros países, outros o fizeram também. Afinal, era o momento de despedida de uma certa Europa que estava a desaparecer. Conservar uma memória do passado e depois caminhar na direção do futuro. Isto é, eu queria criar uma espécie de cápsula do tempo, para que aquele mundo ficasse ali, testemunhado, de forma tão viva quanto possível. Homenagem que fazia a um tempo que desaparecia, tal como se faz com a vida de uma pessoa. Entre os 14 e os 17 anos, vivia em casa de um casal vegetariano. Aos fins de semana, recebiam-se amigos. Eu fazia versos, lia-os aos jantares, antes dos discursos dos vegetarianos. O senhor Ferreira, que tinha sido escrivão de direito, achava que eu ia ser um gênio. E então pedi à sua mulher, a senhora Dona Balbina, que me preparasse uma mistura de várias ervas, a que chamava o manjar de Goethe. Passado muito tempo, vim a saber que, de fato, em certas zonas da Alemanha existe mesmo esse manjar, uma mistura de vegetais que se come à noite, para de manhã se estar ligeiro e ficar criativo. No tempo do senhor Ferreira não notei nada. Os versos não ficavam nem melhor nem pior, mas foi a primeira vez que associei o bem-estar físico com a imaginação. E para sempre fiquei com a suspeita de que aquilo a que chamamos inspiração resulta de acasos em que, possivelmente, até a qualidade do nosso jantar conta. Gabriel Garcia Marques contou que ao jantar só comia frango. Enfim, tudo isto só para dizer que ninguém sabe por que razão umas vezes se passa o dia a arriscar palavras e, noutras, as ideias fluem e levam-nos a escrever várias horas seguidas, sem precisarmos de revisor. Claro que tem a ver com o que se vai escrevendo,
e que envolve ou não uma lógica produtiva, um engendramento que vem da própria natureza do assunto. Creio que aquilo a que chamamos inspiração é a capacidade de desencadear um texto em torno de uma ideia com brilho. Por mim, trata-se de uma questão de memória, um ponto de cruzamento da corrente de consciência em que juntamos uma memória do passado com uma memória de futuro, uma concentração de memórias que transformam o real em imaginário. Já me encaminho para o fundo. Tá bem? A minha ideia era fazer o teaser de tal maneira que eles não pudessem, mas faço agora. Então vamos lá. Então agora mais uma pergunta, uma intervenção do Carlos Reis. Isso confirma a ideia de que a sua produção ficcional, olhada globalmente, apresenta diferenciações, saltos qualitativos e de que não está sempre a escrever o mesmo romance. Em todo caso, há um fator de que, julgo eu, não abdica, seja lá qual for a lógica ficcional que está a desenvolver e que é a observação do mundo. Diz bem, é isso mesmo, a observação do mundo e a resposta que se dá aos seus conflitos, saltos calculados e saltos no escuro. É por isso que, muitas vezes, quando me pedem para me definir e não quero aprofundar muito, digo alguma coisa simples que toda a gente entende. Sou uma cronista do tempo que passa. Porque ao definir-me como uma cronista do tempo que passa, ainda que uma cronista alucinada, isso ajuda-me a aceitar a leitura daqueles que dizem que, através dos meus livros, desde o primeiro ao último, se pode ler o nosso país e, de certa forma, a sua passagem para a modernidade. Eu aceito o estímulo exterior que a realidade me dá e procuro responder com os meus meios. Coloco-me na posição de quem aceita esse repto. Eu acho que o mundo tem uma oferta ficcional para mim. Acho que tá bom assim, né? Então, é isso. Obrigada a ele. Espero que tenha correspondido. Bem, agora toca-me a mim, no guião prévio que nós fizemos para esta sessão. Eu vou ser breve e vou começar por aquilo que importa fazer, que é agradecer aos anfitriões. Um deles é ainda o nosso 30º Congresso da Abraplip. Agradeço ao Silvio, que teve a ideia, não sei onde é que está, teve a ideia de que isto se fizesse hoje, já com o meu relativo ceticismo sobre se ainda haveria gente por cá para assistir, mas parece que há colegas a quem eu muito agradeço, e amigos, e a Livraria Olga, na pessoa da Camila, que foi a pessoa com quem eu dialoguei para se organizar esta sessão, o facto de nos receberem aqui hoje. E agradeço igualmente à Patrícia o trabalho que teve, espero que lhe tenha sido, no mínimo, para usar uma palavra que se diz muito no Brasil, prazeroso. E, last but not the least, à Lídia Jorge, que me tem acompanhado várias vezes em sessões deste tipo, depois de me ter facultado a possibilidade de escrever com ela este livro. Eu vou deter-me apenas em 3 coisas. Uma, de onde vem esta ideia e porquê? Algumas pessoas que conhecem o meu trabalho sabem que, há longos anos já, eu publiquei uns diálogos com José Saramago. E na altura pareceu-me que, a exemplo do que já foi feito um pouco por todo o lado com outros escritores, a ideia não é original, seria uma boa forma de chegar a lugares que, de certa maneira, estão anunciados numa expressão que a minha colega e amiga Patrícia agora mesmo escolheu, numa expressão da Lídia Jorge, que eu achei muito feliz, sobre as mentalidades. As mentalidades são rios que correm mais fundo. O que nós lemos como leitores, como estudiosos, como professores, são os livros dos autores, em primeira instância.
E é bom nunca esquecermos essa presença real, para usar a famosa expressão do George Steiner. Mas também nos interessamos por aquilo que corre mais fundo. Por assim dizer, perdoem-me a metáfora, sob o texto que nós lemos. E nós sabemos o que é, não vale a pena estar aqui a converter os convertidos. Um livro deste tipo vai à procura também de informações que correm mais fundo e que, de alguma maneira, nos ajudam a perceber melhor como o escritor e porquê escreveu e, sobretudo, as máscaras que articulou para nos dar os seus livros. A segunda ideia é como é que um livro destes foi construído. Não tem grande segredo, mas já agora eu lembro, porque a construção deste trabalho é, para mim, uma das memórias mais gratas da minha vida académica, que não começou ontem, como sabem. Eu propus à Lídia Jorge um exercício de autenticidade, no sentido em que eu a colocaria perante um conjunto de questões que não lhe dei previamente para gravação, posterior transcrição e depois edição. Porquê é que eu sublinho isto de não ter dado as questões previamente? Porque me parecia que um trabalho deste tipo, nessa fase de construção, não podia ser alguma coisa de previamente preparado pelo escritor. Aquilo que eu lhe facultei foram os 7 grandes domínios de que iríamos falar. As perguntas já estavam mais ou menos pensadas, mas não fechadas, como depois os diálogos mostraram. E assim, ao longo de algumas horas, entre 7 a 8 horas, em 4 sessões de diálogo na casa da Lídia Jorge, da Avenida dos Estados Unidos, no mês de junho do ano passado, nós construímos estes diálogos. Eu sublinho isto, construímos, porque o que existe aqui, sabe-se lá se conseguido ou não, é de facto um exercício de interpelação. Na interpelação há alguma coisa de provocação, há alguma coisa de possível discordância, há alguma coisa de necessidade de revelação de coisas não ditas, em interação, não necessariamente em concordância constante. E foi isso que se fez. E a autenticidade com que a Lídia Jorge se colocou perante este desafio foi de tal forma honesta que nunca ela me pediu que desligasse o gravador. Como quem diz, não estou a esconder nada. Estou a dizer aquilo que penso, aquilo que sinto, aquilo que vivi e não estou a esconder nada. Nos 7 domínios em que nós trabalhamos. Eu quis saber coisas relacionadas com as origens e a formação da escritora, sendo certo que por formação e por gosto não sou uma pessoa, digamos, muito interessada em minúcias biográficas dos escritores, não tenho essa espécie de voyeurismo que muitas vezes leva a zonas que eu acho que não são do meu domínio. Quis saber algumas coisas sobre a experiência geracional da escritora, num tempo privilegiado, que é também o meu, de mudança de regime, de mudança de século, de transformações drásticas, de aparecimento do digital, de explosão da internet, de tudo isso que mudou de uma forma que hoje parece mentir às nossas vidas nos últimos 50 anos. Quis saber como a escritora escrevia, não para aprender, porque não tenho talento para isso, do ponto de vista técnico, da escrita, de onde aparecem as personagens e os temas e de como isso se desenvolve e depois chega ou não chega a uma situação, a um fenómeno que é o livro que nós lemos. Quis saber como a escritora se relacionava com as diferentes linguagens da literatura, ela que tem uma imagem de romancista, de grande romancista, mas que é também contista, e que escreveu teatro, e que é uma grande cronista,
e que tem sido também uma grande ensaísta, e, portanto, como ela lida com todas essas linguagens, muitas vezes sem estabelecer fronteiras rígidas entre elas. Quis saber também como a escritora convive com o nosso tempo, como é uma escritora do nosso mundo, como é uma escritora que olha para a vida social que a envolve, que tem um pensamento cívico, de que modo tudo isso interage com a literatura que ela escreve. E de muitas dessas coisas eu colhi testemunhos que me parece que são, de facto, muito importantes e significativos para percebermos melhor a obra da escritora e o seu modo de ser escritor. De ser escritora neste caso, porque esses modos de ser escritor ou escritora, e imagino também que pintor, escultor ou compositor, não são necessariamente uniformes. E, por fim, ou a meio, ou no princípio, não interessa agora, quis saber como a escritora tinha uma vivência ética da literatura. Nós estamos num tempo em que essa vivência ética é extremamente importante, às vezes como forma de tentar dialogar, de tentar obviar derivas de natureza política e ideológica que a literatura testemunha e a que responde à sua maneira. De tudo isto, como disse, saíram 7 horas de gravação. Muito mais. Foram mais? Eu acho que foram 7 ou 8 horas, Lídia. Enfim, pareceram mais assim, provavelmente. Para mim pareceram-me curtas. Mas nós podemos tirar isso ali porque está tudo gravado, não é? Bom, e de tudo que está gravado, praticamente tudo foi transcrito. Eu devo dizer que, como ainda ontem ouviram, a Lídia Jorge é uma daquelas pessoas que enuncia um discurso que nós podemos transcrever praticamente como ele sai. E isso facilita muito este trabalho. Neste caso ele foi mais facilitado ainda em comparação com o que fiz com e sobre o José Saramago, porque nessa altura não havia gravação digital e agora há. E nessa altura não havia o software que transformava o áudio em escrito. Às vezes com uns equívocos muito engraçados. Eu tenho contado este já várias vezes na presença da Lídia Jorge, quando eu disse, a propósito já não sei de quê, da literatura que líamos ou não líamos e que nos formava ou deformava, quando eu falei em Crime do Padre Amaro, o software traduziu querido Padre Amaro. Não está mal, porque o Padre Amaro também era querido de alguém, não era? E por alguém. Bom, por fim, terceiro ponto desta minha reflexão. De uma forma bastante trivial, para que um livro destes? Não é para nós irmos à procura dos sentidos da obra da escritora previamente guiados por aquilo que ela disse. Porque a obra da escritora desta e de todos os grandes e até não tão grandes escritores e escritoras faz-se com muitos filtros, máscaras, enganos e desenganos, e é nisso que está, evidentemente, o seu grande fascínio. Mas pareceu-me que este testemunho da escritora, sobretudo naquilo que tem de doutrinário, podia ser muito significativo como instância de diálogo, outro diálogo, com a sua obra. De resto, neste momento eu estou a escrever uma conferência para o próximo dia 20 sobre a Lídia Jorge, em torno da questão do diálogo, não destes diálogos, que estes para mim estão resolvidos por agora, mas de como a escritora constrói a sua obra e a sua presença no mundo através de um diálogo constante com outros escritores, com os seus próprios livros e por aí fora. Ou seja, penso que deste trabalho e de trabalhos semelhantes a este, nós escolhemos sobretudo elementos de natureza doutrinária, que não estou a dizer de natureza teórica, que são, por assim dizer, a antecâmara da construção teórica que depois tão útil nos é, diga-se lá o que se disser. Eu continuo a acreditar que a teoria é a matemática dos estudos literários. E assim como um engenheiro não constrói uma ponte sólida sem matemática,
e não precisa de ir para lá para os pirados escrever equações matemáticas, as nossas pontes serão tanto mais sólidas e credíveis quanto mais fortes forem com e pela matemática que ajuda a estruturá-las. E é isto, não é mais do que isto. O tempo dirá se o livro valeu a pena ou não. Temos tido boa... os leitores também o dirão, sendo certo que não é uma grife. Já me disseram, devia fazer também sobre fulano, devia fazer sobre cicrana, mas não, isto não é uma grife, não é um franchising, e sobretudo por isto, porque um livro destes faz sobre e com um escritor que tem uma obra. Eu ontem na minha intervenção atrevi-me a esboçar o que é que eu entendo por ter uma obra, porque há escritores que escreveram 20 livros e não têm uma obra. É outra coisa e outro departamento. Muito obrigado, Lídia Jorge, por me ter ajudado, por me ter aturado, aparentemente durante mais de 7 horas ou 8 horas. Muito bem. É bem verdade que o tempo é psicológico e os escritores sabem isso muito melhor do que nós. E obrigado também por terem vindo. Obrigada. Bem, eu tenho de falar voz alta, não é? O mais alta possível. Claro que eu agradeço a todos. E agradeço pelas palavras que já fizeram os agradecimentos. Eu vou ir diretamente à questão. O Carlos Reis, há 1 ano e meio, cerca de 1 ano e meio, começou a dizer-me que se queria encontrar comigo. E pôs tal, eu diria quase dramatismo, ou não, tal seriedade, tal perpendicularidade nesse período que eu julguei que ia-me pedir qualquer coisa como, que fizesse qualquer coisa para um livro sobre, que ele estaria a escrever sobre essa de Queiroz ou sobre Saramago, que são os seus grandes domínios. E pensei, vai-me pedir alguma coisa para eu escrever qualquer coisa, ou um prefácio, ou uma apreciação sobre um ângulo qualquer de um desses escritores. Mas a insistência era muito grande e até que se revelou de uma certa solenidade. Eu dizia, mas nós podemos falar ao telefone. Não, eu quero encontrar-me consigo. Comecei a ficar um bocado alarmada. Então, sim, eu preparei-me, era um dia de calor já, não é? Preparei-me na Avenida dos Estados Unidos da América, em Lisboa, preparei-me, abri a porta, o nosso amigo sentou-se e disse-me ao que vinha, que queria fazer um livro como o que escreveu sobre o Saramago. Eu há pouco tempo, numa apresentação dessas, disse assim, aceitei logo, que era para ultrapassar essa situação. Depois alguém que estava presente disse, não é isso que diz no seu livro. E na verdade, a realidade eu não disse logo. Eu fiquei muito surpreendida. Não esperava. Considero que um convite destes da parte de um académico da dimensão do Carlos Reis, que deu 5 voltas ao globo num ano para falar sobre Saramago, e que depois dessas voltas todas estratosféricas vinha a uma escritora que nasceu em Buriqueima, eu pensei que era qualquer coisa de extraordinário, não é? Mas não tive hesitação, de facto. Eu fiquei, o momento que me deu a eu dizer, está bem, foi de surpresa, e aquilo que eu vi no futuro não foi de facto um livro, foi um diálogo. Eu pensei, o que ele me propõe, o que o Carlos Reis me vem propor é um diálogo. E eu aí, digamos, fiquei feliz. Quer dizer, um diálogo, imaginar um diálogo com um académico, para mim é um desafio extraordinário. Sabendo de antemão que ele sabe que eu me coloco numa perspectiva empírica, numa perspectiva, digamos, não digo confessional, mas testemunhal direta, e que o Carlos Reis iria oferecer-me um diálogo estruturado a partir de todos conceitos científicos, conceitos académicos, uma vasta erudição. Mas eu achei, e eu acho que é magnífico esse encontro. E, de facto, acabou por ser. Eu devo-vos dizer que foi uma espécie de bom combate.
de bom combate. Porque, ainda que a maior parte das questões tenham sido em sucessão, portanto, o Carlos Reis colocava-me as questões e eu, de certa forma, não tinha uma atitude secante, tinha uma atitude de tangência, porque num diálogo, toda a gente sabe o que significa diálogo, portanto o dia que significa através, o logos, palavra, discurso, e que portanto é um discurso que se faz por 2, 3 ou 4 ou 10 ou 20 vozes, mas é sempre através e é respeitando a voz do outro. Mas a gente sabe que os diálogos em geral se estabelecem em 2 planos. Há aqueles que dialogam procurando cortar, isto é, tu dizes alguma coisa e eu digo logo não, e vou à procura naquilo que aquele me propõe, estar em contradição imediatamente com uma pequena coisa com a qual não se está de acordo, que é tipicamente o diálogo político. Ora, o diálogo entre pessoas que são ou da academia ou que são escritores não é isso. Nós não fazemos um diálogo, digamos, secante, nós fazemos um diálogo tangencial. Isto é uma teoria minha, portanto vale o que vale, não é? Mas o que nós fazemos é aderir, dizer, você tem razão, desenvolver e depois dizer, mas eu não concordo com isto. O que é uma atitude diferente, não é? E foi isso que aconteceu nas preciosas horas que eu contei, mal ou bem, por 12. Agora, não sei quem é que tem razão, não é? E se foram 12, juro que não foi para dizer que aborrecimento, foi pelo contrário. Porque ao terminar, ainda que fizesse muito calor naqueles dias, eu senti que terminava alguma coisa que tinha sido uma alegria para mim. E devo dizer o seguinte, não me quero adiantar mais, ou prolongar mais, o seguinte, que uma vez eu escrevi uma coisa que encontrei, eu não junto os meus papéis, tenho tudo disperso, felizmente que há pessoas que são cuidadosas e que, além de juntar os papéis dos grandes escritores, também juntam os meus papéis, não é? Eu só tenho, de facto, de agradecer imenso a quem faz esse favor. Aliás, aqui está a Denise, que não só junta os papéis, como junta as imagens. Quer dizer, eu sou uma pessoa cheia de sorte. Ora, o que é que acontece é que eu encontrei nos papéis lá em casa uma coisa, umas frases, que deve ter sido num dia em que eu me sentia importante, e que escrevi o seguinte: os académicos, os críticos académicos, analisam à luz do dia o que eu escrevo de noite com os olhos fechados. E isto, recuperei há pouco tempo isto. Claro que só quem diz isto, o Shakespeare é que devia dizer, não era eu, não é? Mas enfim, quer dizer, de facto é a sensação que eu tenho. Que a relação que existe entre os académicos e os escritores é que os académicos põem uma luz sobre aquilo que nós às vezes escrevemos, sem ter a noção bem do que escrevemos. Nós escrevemos porque queremos, temos a ideia de que a vida nos oferece uma história, que a vida está permanentemente a oferecer-nos matéria para ser escrita. E, portanto, somos como o trapezista que não sabe se vai cair ou não. Estamos permanentemente com uma vara lá no fio a tentar passar para o outro lado, mas sem saber verdadeiramente a distância que nos separa do abismo. Ora bem, o que acontece é que os académicos, e isso os escritores têm de agradecer, os académicos, sendo uma crítica, que não é uma crítica imediata, que não é a crítica para sair dali a 3 dias, nem a 4 dias, como uma crítica jornalística. É uma crítica depurada, é uma crítica onde os pilares do conhecimento ainda se mantêm, eu diria, intactos. Onde existe na academia, existe uma tradição que se mantém de não introduzir o furor do tempo da sociedade no furor do aparecimento daquilo que é escrito. Onde, portanto, nós, cada escritor que merece a visão de um académico, no meu caso há tantos anos, o caso do Mauro Dundar, ou o caso mais recente, mas que é de Cândido Oliveira Martins, digamos, quando o escritor sente que os académicos olham para nós, nos comparam, nos aproximam, nos inscrevem numa genealogia,
dizem este veio por isto, este encerra, este abre, digamos, para nós é de facto uma prenda. Ora bem, eu ter estes diálogos, para mim, é uma prenda, e é por isso que sempre que o Carlos Reis me pede para eu, ou me diz, sugere que faça uma perninha com ele, assim como hoje, eu vou com toda a alegria, porque sinto que ele fez-me uma oferta. Também agradeço a leitura desses textos que aqui fez, não é? Eu gostava, claro, que tivesse lido mais um bocadinho das palavras do Carlos Reis, porque este livro tem alguma coisa que é importante, é que não tem só a minha perspectiva. Ao lerem o livro, os académicos que aqui estão podem ver a perspectiva que um académico tem sobre os temas, os vários temas, da criação, o conceito de geração, o conceito de parceria com os outros, o conceito da relação com as outras artes. Digamos, de forma sucinta, o Carlos Reis utiliza, digamos, tem aqui também a sua arte poética, aqui, ou a sua arte crítica, arte poética, portanto, aqui neste livro. E, portanto, fica para a próxima, mas fica a dever. Está bem? Fica, não a mim, mas ao Carlos Reis. Em minha defesa, só digo o seguinte, a minha ideia era justamente instigá-los a ponto de procurarem saber a que pergunta a Lídia estava a responder. Por isso eu fiz essa opção. Podemos começar tudo de novo com as perguntas dessa vez. Mas então, essa é a minha defesa para essa opção que eu fiz. Espero que o Carlos não tenha levado a mal. Não, eu sabia que era isso. E é boa, eu não tinha percebido de que se tratava de um jogo, não é? Que eram obrigados a estar atentos e a reconhecerem, não é? E, finalmente, os agradecimentos à Abraclip, ao professor Sílvio, a todos os que nos receberam, já foram feitos, eu reitero, vou daqui com uma grande alegria, e esta manhã a Denise disse que levava daqui 3 grandes imagens, não vou dizer quais são, mas agora tenho de dizer que vindo aqui à livraria Olga, tenho de levar 4 imagens, e a última é de facto da livraria Olga e deste encontro. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado, e ficamos então para deslindar as horas. Acho que vai ser o único ponto de desencontro. Sim, sim. Para quem quiser, um autógrafo da Lídia Jorge vale 10 vezes mais que o meu, atenção. Pessoal, eu sei que o professor Carlos Reis já fez o agradecimento, mas eu gostaria de reiterar aqui o agradecimento da Abraclip e da UEL, que é a instituição parceira da Abraclip nesse congresso, a Carol, a Camila e os demais funcionários da Livraria Olga pela cessão do espaço, pela possibilidade do registro, né, desse momento em que a extensão realmente acontece, as nossas pesquisas e a literatura portuguesa atinge a sociedade londrinense fora dos muros da universidade. Obrigado. Obrigado a Lídia Jorge, obrigado a Patrícia e ao professor Carlos Reis pelo empenho nessa iniciativa.